Bom, muito boa noite, meus amigos, tudo bem? Hoje trataremos de uma peça muito importante no direito penal e processo penal. Falaremos hoje sobre alegações finais sob a forma de memoriais escritos. Uma peça muito importante no exame da OAB, uma peça, eu particularmente ficaria muito contente se caísse em meu exame, porque é uma peça que você alega o mundo inteiro. É uma peça que você tem condições de pontuar e gostaria muito que caísse, para que vocês possam realizar com louvor o exame de vocês. Vamos lá. Memoriais é uma peça simples, tá? É uma peça simples. É uma petição simples, Não precisa qualificar as partes. Não precisa aí de interpor aí não precisa fazer interposição como nos recursos, é uma peça simples. Qual que é a previsão dos memoriais? Onde está previsto os memoriais? Os memoriais está previsto no artigo 403, parágrafo 3º. Artigo 403, parágrafo 3º. Vamos ler o artigo 403, parágrafo 3º? Vamos lá. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Vamos até o parágrafo 3º agora. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo aí de 10 dias para proferir a sentença. Querida professora Juliana Moreira, que honra. Obrigado por participar da minha live. Muito obrigado, viu? Bom, vamos lá. Queridos, quando vamos identificar memoriais? Memoriais é o seguinte, é depois da resposta, Vamos imaginar aí o rito, Rito ordinário, tá? Rito ordinário. O sujeito está sendo acusado de um crime. Um crime contra a honra, entrou com uma queixa-crime. Ele terá o direito aí de oferecer queixa contra o querelado. O processo vai andar. Agora, o réu, o acusado, tem direito de resposta. E aí, o processo anda. Agora, o Ministério Público tem prazo. Isso é antes da sentença. Depois da resposta, antes da sentença. Cabe memoriais. Você, como advogado do acusado, ensinará o juiz a sentenciar memoriais, alegações finais, sob a forma de memoriais escritos, Vamos lá. Como aí, quais as teses principais aí que devemos alegar em sede de memoriais? Lembrando que você tem que pedir o mundo, tá? Você tem que ensinar o juiz a sentenciar. Primeiro plano, alegar nulidade do artigo 564, aí, qual que é o fundamento? Artigo 564, E algum inciso, pode ser ela ab início. Ah, professora, sim, do seu time. Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Fiz parte do seu time. Obrigado pelos ensinamentos. Vamos lá. Aí,
O que é a nulidade? Nulidade pode ser aí, como exemplo, cerceamento de defesa, princípio esse constitucional. Então o processo nem deve andar, tá? Aí a nulidade é ab início, artigo 564, e aí inserir o inciso cabível. Depois podemos alegar extinção da punibilidade, conforme artigo 107, conforme o artigo 107 aí, né? Extinção da punibilidade, né? Podemos alegar extinção da punibilidade. Depois, queridos, podemos aí alegar as teses preliminares de mérito. Teses preliminares de mérito. Quais são as teses preliminares de mérito, né? Tese preliminares de mérito trata-se de uma hipótese aí em que é o crime, em que não há crime, tá? Pode ser aí tanto o crime impossível quanto o princípio da insignificância pode ocorrer, alguma excludente de antijuridicidade, alguma excludente de culpabilidade. Tudo isso aí é fato atípico que gera absolvição, né? Que gera a absolvição, né? Crime é um fato atípico. O que é crime? Crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Então não se enquadra fato atípico, né? E aí se faltar algum elemento do fato típico, né, aí a gente alega absolvição do réu. Absolvição do réu. Então, como de primeiro plano, nulidade, depois extinção da punibilidade, nulidade do artigo 564, extinção da punibilidade, aquela do artigo 107, tem o rol lá naquelas condições. Depois, teses principais de mérito, né, que vai levar à absolvição do artigo 386. Do artigo 386 do Código de Processo Penal. Depois de alegado isso, iremos alegar as teses subsidiárias de mérito. O que são as teses subsidiárias de mérito? Ora, juiz, na falta disso, me dê isso. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja, e aí são as teses subsidiárias de mérito. Vamos lá. Teses subsidiárias de mérito. Desclassificação, né? O regime mais brando para o réu, né? Um regime mais brando para o réu. Que mais? Redução da pena, fixação da pena no mínimo legal, aí, né? Pedido de atenuante, de agravantes, né? Ali, atenuantes, na verdade, desculpem, atenuantes para poder beneficiar o réu. Que mais aí? PRD, pena restritiva de direitos, né? Quais sejam? Limitação de fim de semana. Que mais? Prestação de serviços à comunidade, né? E também a suspensão condicional da pena, também podemos. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja, como teses subsidiárias, alegarmos isso, né? Alegarmos isso aí. Então, memoriais é uma peça muito importante, alegações finais, tá? Uma peça muito bacana que dá para pontuar o mundo. E aí no pedido também repete tudo que você fez no direito, dos fatos do direito do pedido, tudo ali repetir. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui um caso prático para vocês aqui. Vamos montar a peça, como ficaria? Ficaria assim: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito dá. Quando não houver vara, escrevemos 3 pontinhos, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito dá 3 pontinhos, vara criminal da comarca D, 3 pontinhos. Processo número tal, aí quando não houver o cliente, escreve cliente, já qualificado nos autos do processo número tal, que lhe move a justiça pública por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência o quê? Qual o verbo aqui? Apresentar. Apresentar alegações finais sobre a forma de memoriais escritos, com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. E aí, meu querido, boa noite. Firme e forte, sempre. Obrigado. E aí, vamos lá dos fatos, contamos a historinha do direito, dizemos todas as teses importantes e do pedido, repetiremos tudo que a gente bateu ali nas teses, né? Finalizando aí com termos em que pede deferimento. Trouxe aqui um modelinho, tá? Um modelinho aqui para vocês no campo do direito, tá?
houve nulidade, tá? Houve nulidade, né? Estava presente o princípio da insignificância, restando aí como tese preliminar de mérito, e aí sendo absolvido o réu, né? Logo absolvendo o réu, né? Teve aí, né, a fixação da pena no mínimo legal, né? Teve também a progressão de regime, tudo mais, enfim, vou ler aqui para vocês. Do direito. Excelência, preliminarmente, só para vocês se situarem como ficaria aí um modelo. Excelência, preliminarmente o processo é nulo, ab início, conforme o artigo 564, inciso 4 do Código do Processo Penal. Pois Luiz seria o meu cliente, efetuou o pagamento do cheque antes da denúncia. Ora, excelência, que é presente o princípio da insignificância, né? Aí, riscos e lesões mínimas não merecem relevância penal, né? Houve o pagamento do cheque, tem uma súmula, as súmulas são muito importantes. Súmula 246 e 554, que fala aí do pagamento do cheque, né? Se ele for pago, é fato atípico, não gera punição, né? Desta feita, excelência, é fato atípico. Nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código do Processo Penal. E aí, finalizamos. Teses preliminares. Agora vem as teses subsidiárias de mérito. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer ser observadas as circunstâncias do artigo 59, que é muito importante. Quais sejam aquelas do artigo 59 lá. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, e aí vai, né? A pena base não pode, fixando-se aí a pena base, que ela não pode ser majorada, né? Deve ficar no mínimo legal, né? Requer seja o acolhimento aí da atenuante do artigo 65, né? Se presente alguma atenuante. O réu também faz jus ao regime menos gravoso do artigo 30, parágrafo 2º, né? Progressão de regime. O réu também fará jus aí à conversão em penas restritivas de direito, conforme o artigo 44 do Código Penal. E requer seja a fixação do valor mínimo, tá? Importante, para reparação dos danos causados, aí do artigo 387, inciso 4. E, por fim, por derradeiro, o réu também faz jus ao direito de recorrer em liberdade, conforme previsto no artigo 387, parágrafo 1º do CPP. E aí do pedido antes exposto requer seja tudo que foi pedido do direito requer seja no pedido. Tudo que você pedir no direito requer seja no pedido, queridos. E aí, né, depois de preenchido o campo do direito, termos em que pede deferimento, local e data, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Queridos, é isso. Falamos sobre memoriais, alegações finais sobre a forma de memoriais escritos, né? Uma peça importantíssima no exame de ordem, uma peça que é possível aí você pontuar, tá? Não se assustem com essa peça, não se assustem. Vocês, se possível, estude bastante, que tem uma boa possibilidade de cair agora neste exame. É uma peça que muito bacana porque você alega o mundo e você pode ir pontuando, né? As teses sobre nulidade, sobre extinção da punibilidade aí logo de primeiro plano, depois teses principais de mérito, teses subsidiárias. Veja o quanto de dispositivos que vocês têm aí para pontuar. Então é muito bacana se cair memoriais para vocês. Abracem, porque vocês terão grande chance de passar. Então vamos lá. Cabimento do memoriais, queridos. Pensem aí. Depois da resposta à acusação, Ministério Público tem prazo. Antes da sentença, olha aqui. Depois da resposta à acusação, antes da sentença, o que tem aqui no meio? Memoriais. Ministério Público tem prazo agora. Você, como advogado do acusado, se tiver pela defesa aí, que é o que eu acredito que caia na OAB pela defesa, porque no exame de ordem você aí lutando para ser um advogado, com certeza é pela defesa, você vai aí alegar
alegar aí tudo o mundo, ensinando o juiz a sentenciar. Ensinando o juiz a sentenciar aí o seu cliente, alegando o mundo, dizendo que ele é inocente, provando que ele é inocente. Queridos, é isso. Falamos sobre memoriais, alegações finais sobre a forma de memoriais escritos, previsto no artigo 403, parágrafo 3º. Existe o memoriais do júri e existe memoriais também aí do GCRIM, né? Memoriais. Logo falarei sobre esses tipos de memoriais também aqui. Falarei sobre esses tipos de memoriais com vocês, já que adiantando a minha próxima aula, falaremos sobre apelação, né? Esse vídeo estará aqui por 24 horas e estará no meu canal Danilo Ferreira Barroso, praticando direito e processo penal, direito e processo penal na prática. Sigam o meu canal, lá já estão inseridos aí pelo menos, esse vai ser o 7º vídeo, tá? Já tá aí, já vai ser o 7º vídeo, né? E tem temas muito importantes lá, tem temas bacanas lá. Tudo na ordem, já temos queixa-crime, já temos resposta-acusação e agora memoriais, né? Tem um vídeo bacana também sobre o Tribunal de Contas. Queridos, muito boa noite, fiquem com Deus, sejam felizes, abraços!